Então, retornando nosso vídeo aqui para a parte 3. Os cientistas fizeram um estudo e, através do estudo que eles fizeram, eles detectaram que o pico de consumo, o momento em que um ar-condicionado nesse modelo on-off consome mais energia é justamente na partida, quando ele dispara, quando atinge a temperatura programada e na hora que ele volta a funcionar. É tanto que ele precisa de um capacitor. Um capacitor aqui, ó, exemplo, 450 volts, ó. Porque se você só aplicar 220 aqui, o peso desse motor, essa energia que você aplica, não tem força suficiente para girar e colocar esse motor em inércia. Então ele precisa da descarga de um capacitor com a maior voltagem para poder ele conseguir funcionar. Então, através do estudo que foi feito, não sei por quem, mas foi feito em algum momento, foi identificado que o momento em que o ar-condicionado mais consome energia nesse estilo convencional é na partida. Então daí criou-se o modelo inverter, onde ele ainda dispara em algumas situações, mas muito menos, mas ele trabalha de forma modular, de acordo com, se você botou 20 graus no controle, ele vai assoprar o ar aqui a 20 graus, modulando esse consumo. Vamos dizer, esse cara que consome 4 amperes, direto, botou energia, ele consome isso. O inverter, como você consegue modular a rotação do motor, você consegue baixar esse consumo para, sei lá, 2 amperes, e isso economiza energia. Tem as partes boas e as partes negativas. As partes boas, logicamente, se refletem ao consumo de energia, que é muito menor, isso aí interfere em questões ambientais e tudo. É tanto que é o futuro da coisa. Porém, existem as partes negativas, que é o quê? Esse sistema aqui, como eu expliquei, tem 4 fios esse ventilador. 2 vão no capacitor e os outros 2 aqui são a velocidade 1 e 2. Aqui tem um compressor. Interligam-se 3 fios, onde um é a fase e os outros 2 vai no capacitor, onde será o neutro. Capacitor, quem não sabe, esse cara aqui, ó. Então esse lugar aqui é do compressor. Então se eu energizar esse sistema aqui com 12 volts, ele funciona. No caso aqui na minha região, né? Nordeste, Pernambuco. Se eu energizar esse sistema aqui, tanto aqui quanto aqui, com 220 volts, ele funciona. Ele não precisa de nada a não ser de um capacitor de partida. Ele não tem um resistor, ele não tem uma placa, ele não tem um regulador de tensão, ele não tem nada. Ele é simples. Botou energia, ele funciona. O inverter é um sistema excelente, muito mais econômico e eficiente. Porém, ele trabalha já com 5 sensores, ele tem placas eletrônicas, então lógico que devido a isso, a durabilidade do equipamento é menor. E isso não significa que o equipamento seja ruim, mas tudo tem um preço. Eu gosto muito dos ar-condicionados de janela, mexo muito com esses equipamentos. Esses equipamentos, por incrível que pareça, tem uma coisa que pouca gente sabe. No evaporador, como o tubo está circulando, como o fluido está circulando aqui muito frio, acontece uma condensação, que é o quê? Quando você tirou uma garrafa de água gelada da geladeira e deixa lá do lado de fora, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai começar a suar, né não? Por que ela vai suar? Porque o ar ambiente, em contato com aquele objeto frio, acontece a condensação do líquido, que é a mudança de estado de vapor para líquido. Acontece a mesma coisa aqui. Como o tubo está muito frio e o ar que vem aqui está a uma temperatura maior, ao passar por aqui, essas gotículas de água presentes no ar, elas acabam se condensando, virando água. Onde ele vai, essa água vai escorrer, porque eu fiquei sem um flash aqui, desculpa pessoal, mas a água vai escorrer, existe uma bandeja aqui que vai coletar a água vai vir por aqui, se vocês olharem tem um degrau, que são os caminhos, vai escorrer e vai ter uma parte dessa água que vai encostar nessa hélice, por isso que ela tem essa pecinha aqui. Essa pecinha aqui, quando isso aqui encher de água, ela vai triscar na água. Triscando na água, ela vai pegar um pouco dessa água que é gelada, porque tudo que o ar passou por aqui condensou e escorreu, como aqui está frio, a água vem gelada. Então ela escorre,
passa por esse sistema, o dreno dele encontra-se, era para estar aqui, né? Aqui nesse equipamento, por algum motivo arrancaram, mas o dreno é aqui. Se vocês perceberem, ele não é nivelado com o fundo da caixaria. Ele é um pouquinho mais alto, justamente para reter uma quantidade de água. Retendo essa quantidade de água é o suficiente para a hélice girando, encostar nessa água e respingar essa água fria aqui, que está quente. Então, teoricamente, assim, o ar-condicionado de janela ele é mais eficiente, porque além de gelar, ele consegue aproveitar um pouco da água que escorre do condensador, do evaporador, para resfriar o evaporador, coisa que no split não existe. O split, como são separados, a água do evaporador escapa pelo dreno, certo? Aqui, vamos dizer aqui, é essa mangueira aqui, né? Um evaporador aqui, ele não consegue reaproveitar essa água, então ele trabalha mais quente, exigindo motores maiores. Se você vê o motor de um split, ele é bem maior do que esse. O ar-condicionado de janela é bem simples. Só retornando um pouco ao assunto, vai ter muita... talvez não, né? Mas algumas pessoas podem ter essa dúvida. Ah, mas você disse que o sistema é igual para tudo. O sistema de ar-condicionado é esse, que eu expliquei. É esse, para tudo. Geladeira tem um compressor, tem um condensador, tem um evaporador. Na geladeira, o evaporador está no congelador. Por quê? O congelador é a parte mais alta. O ar frio é mais denso do que o quente, então a tendência dele é descer. Então, por isso que o congelador, o evaporador da geladeira fica em cima, no congelador, resfria e desce. Como não é tão grande a geladeira, não há necessidade de ventilação forçada. Mas é assim, existe um compressor, um condensador e um evaporador. Você pode não ver, mas existe. O carro, sistema automotivo, a mesma coisa. Existe um compressor, existe um ventilador, um evaporador e um condensador. A diferença é que no carro, aqui é eletromecânico, no carro funciona de outra forma. Existe o componente mecânico, só que esse componente mecânico, ao invés de ser acionado por um motor elétrico, é acionado pelo motor do carro. Então é o motor do carro que gira essa parte mecânica, mas ele é composto da mesma coisa. No carro utiliza-se o 134, que é o mesmo gás da geladeira. Por que se usa o 134 no carro? Por o 134, que é o gás, né? O R134A, ele é um gás não inflamável, ele não pega fogo. Então, por questões de segurança, pelo fato do carro estar exposto a sofrer um acidente, no carro se utiliza o 134, mas é a mesma coisa. Existe um evaporador que fica dentro, por trás do painel, existe uma ventoinha que vai coletar o ar ambiente, passa pelo filtro, troca calor aqui e retorna no seu rosto, mas é a mesma coisa. É um compressor, um evaporador, um condensador e um ventilador. É tanto que se você ligar o ar-condicionado do seu carro, você percebe que na mesma hora a ventoinha do radiador entra, mas na primeira velocidade. Mas é tudo assim. Ah, na igreja tem um ar-condicionado daquele que é colado no teto. Beleza, aquilo se chama piso-teto. Ela tem 60 mil BTUs. É assim que funciona. Ah, o ar-condicionado do shopping. O processo termodinâmico é o mesmo. A diferença é que ali é tão grande que o compressor já não usa esse sistema. Utiliza outros sistemas, compressores com parafuso. Mas o princípio de funcionamento é esse. É succionar o gás a baixa temperatura, comprimir, forçar, evaporar, circular no evaporador e retornar. O princípio de ar-condicionado é esse para tudo. Há modificações, mas o princípio termodinâmico é o mesmo. É justamente um compressor que vai elevar a temperatura do fluido, elevando a pressão, automaticamente a pressão sobe, aumenta a temperatura, passa por um dispositivo de expansão, que se chama, aqui nesse caso é um capilar, há uma baixa temperatura, baixa o gás, então acontece o resfriamento. E aí tem muitas outras modificações, tá certo, pessoal? Aqui é um capilar, é um sistema mais simples, porque aqui é constante.
Eu ligo na energia, vamos dizer aqui na minha região, a energia é 220 volts. Ela pode oscilar, mas ela vai oscilar entre quê? Vamos dizer, ela pode cair para 215, ela pode ir para 230, mas é uma constância. No carro, você já não tem essa constância, porque a parte mecânica do compressor está atrelada ao motor. O motor, uma hora está a 1000 RPM, outra hora está a 2, outra hora está a 3. Então, essa rotação oscilando a eficiência e o trabalho dessa parte mecânica do compressor. Então, a válvula de expansão do carro já não é assim. Ela utiliza uma válvula que varia de acordo com a rotação está baixa, o compressor não está gerando tanta pressão, então há uma variação. Equipamentos mais modernos, VRF, isso aqui já foi eliminado, passou a ser uma válvula eletrônica que controla essa pressão. Aqui eu estou mostrando, justamente escolhi um ar-condicionado de janela para explicar de uma forma mais simples. Então, ar-condicionado de janela é isso. É isso aqui. É um compressor, vai succionar o gás. Esse aqui está em serviço. Ele apresentou um furo no compressor. Daí vem os problemas comuns desse tipo de equipamento aqui, equipamentos de ar-condicionado em geral. Cobre, apesar de ser muito robusto, se você olhar aqui, ele tem uma cor esverdeada. Essa cor esverdeada já é um processo de oxidação, mesmo ele sendo mais resistente à oxidação, com o tempo ele oxida, ele vai criando um desgaste. Esse desgaste vai diminuir, vamos dizer, exemplo, a parede do tubo era essa. Ele vai desgastando, a parede vai ficando fina, até que aparece um furo. Então, furou, um mito, vou até mostrar eu. Muita gente pode falar assim, o ar-condicionado acabou o gás. A validade do gás acabou. Galera, sistema de ar-condicionado, você olha direitinho aqui, é lacrado, é na solda, é lacrado, não vaza, você pode ter um equipamento desse aqui que funciona durante 10 anos, ele é lacrado, gás não tem validade, não acaba, é lacrado. Se o seu ar-condicionado está sem gás, você pode ter certeza que esse gás saiu por algum lugar, um furo, alguma coisa, que foi o caso desse equipamento. Esse equipamento, geralmente, isso aqui é um Conso, geralmente equipamentos Conso costumam furar por aqui. Se vocês verem aqui, o grau de oxidação é maior, justamente pelo que eu expliquei da hélice. A hélice girando, joga água, como aqui tem um maior contato com água, até a chapa galvanizada enferruja. Então, geralmente ele tende a furar por aqui. Não foi o caso desse equipamento. Esse equipamento apresentou um furo no compressor. Foi realizada a troca do compressor. Está em processo aqui de teste, certo? Para ver se o teste de estanqueidade, para ver se o serviço que foi feito de solda foi feito bem feito e o sistema está estanque. O sistema estando estanque, realizado o vácuo, abaixo de 500 micron, nesse caso aqui 560 gramas de gás R22. Fez isso, tá lindo, tá funcionando. Cuidados de uso: sujeira, você não limpa seu ar-condicionado, aqui é o evaporador, é onde o ar ambiente vai circular aqui. Aí você não limpa, não faz sua manutenção preventiva, isso aqui começa a encher de poeira. Essa poeira vai impedir com que o ar entre com facilidade aqui ou entre mais devagar, fazendo que não haja uma boa troca de calor. Não trocando calor, retornando líquido, danifica seu compressor. Energia de má qualidade danifica o capacitor. Aqui atrás, se vocês observarem, esse ar ele está amassado, tá vendo que está bem amassado? Esse amassado aqui é extremamente prejudicial ao equipamento, porque estando amassado, o ar não vai conseguir passar por aqui, então ele não vai ter uma boa eficiência na troca de calor. Então esse equipamento aqui, eu até comecei aqui de leve fazendo um reparo, mas tem que tirar isso aqui, tem que lavar o equipamento. Equipamentos Conso desse modelo aqui são muito bons, porque carcaça de plástico não enferruja. Electrolux 7500 BTU, equipamento excelente, o vento fortíssimo, mas carcaça de chapa,
toda furada. Toda furada. Então, se você precisa de um equipamento para consumo de energia, inverter. Se você não tem tanta necessidade de um consumo, que é um equipamento mais duradouro, não liga tanto para o barulho, ar-condicionado de janela. Então, o princípio de funcionamento do ar-condicionado é esse, através do estudo da termodinâmica: compressor, condensador, dispositivo de expansão, evaporador, sucção e um forçador de calor. No caso do de janela, por ele ser compacto, ele utiliza um motor mais potente que toca os dois ventiladores, tanto do evaporador quanto do condensador, certo? Na parte do split, é a mesma coisa. A gente tem uma serpentina, nesse caso aqui 9.000, então a serpentina é maior, um ventilador que vai succionar o ambiente, forçando essa troca de calor com o condensador. Aqui era para onde está o compressor, porém essa máquina está sem, mas o princípio é o mesmo. Se vocês analisarem aqui, ó, aqui embaixo, ó, aqui nesse tubo sai do evaporador. Cadê? Desculpa, me perdi. Cadê? Sim, aqui, ó. Aqui a saída do condensador, onde o gás vai sair ainda em estado líquido gasoso. Ele vem, ó, sobe aqui e entra no compressor. Aqui no caso é onde o compressor vai mandar o ar quente, certo? Circula por tudo isso. Vai circular. Cadê a outra ponta? A outra ponta